No silêncio da noite ou em plena luz do dia, há sempre uma história nova para se contar. Em inglês ou português, para adultos e crianças. É só se deixar levar. Às margens de um rio cercado por mata virgem, na curva tranquila de uma estrada de serra, mora uma simpática velhinha chamada Germânia. De olhos cálidos e sempre disposta, ela se refugia ali, entre o canto dos pássaros e o cheiro úmido da terra, protegida por sua fina bolha contra o mundo atribulado e opressor. Foi assim, buscando escapar do sentimento de impotência diante da insaciável demanda da sociedade moderna, que encontrou esse recanto refúgio, nome que também deu à sua pousada. Durante décadas, o negócio prosperou sob sua firme e atenta administração. Hoje, Dona Germânia prefere passar o tempo conversando com os hóspedes, oferecendo doces às crianças e contando pequenos casos colhidos na beira da estrada. Suas histórias, temperadas com risos e pausas dramáticas, encantam e prendem os ouvintes. Cada visitante que por ali passa leva consigo um pedacinho da experiência e da sabedoria daquela senhorinha que acrescenta mais calor à atmosfera acolhedora do lugar. Desde o início da pousada, diz ela, apoiando-se na beira da janela enquanto conversa com um casal de férias, sempre precisei de empregados, pessoas que, no começo, me eram completamente desconhecidas. Mas com o tempo, elas me mostravam suas verdadeiras cores. Algumas eu passava a gostar, mas outras eu deixava ir. Germânia dá um pequeno sorriso olhando para o horizonte. Seres humanos são assim, continua com franqueza. Selecionam, julgam, comparam. E eu não fujo à regra. Houve uma época, continuou ela, em que eu tinha 2 empregadas aqui, ambas responsáveis pela limpeza. Uma se chamava Lorena, a outra, Adélia. Gostei de Lorena logo de início. Era simpática, vivia com um sorriso no rosto e tinha conversa para qualquer ocasião. Adélia, por outro lado, era mais séria. Dava para perceber o esforço enorme que fazia para lidar com as pessoas e responder até as perguntas mais simples. Suas frases mais frequentes eram apenas bom dia e boa tarde. Até que um dia fiquei muito doente. Meus filhos sempre viveram na cidade grande e isso muitas vezes me obrigou a contar com a bondade de estranhos. Naquele dia, em especial, eu estava deitada, sem forças para me levantar, pensando como faria para conseguir um caldo que me assentasse no estômago. De repente, ouvi uma batida na porta. Era Adélia. Nas mãos, trazia uma bandeja caprichada, um pequeno vaso com flores frescas, torradas temperadas com ervas e um caldinho de carne que só ela sabia preparar. Depois daquilo, melhorei muito. Adélia não tinha o dom das palavras como Lorena, mas era atenta e estava sempre pronta para um gesto cuidadoso. Amar, minha jovem, disse Germânia olhando a jovem cliente com gentileza. É o grande dilema da humanidade. Amar os que estão próximos, reforçou ela, com um brilho nos olhos. Simples gestos de gentileza não são para qualquer um, minha filha. São para os fortes, mocinha. São para os fortes. E assim, Germânia sai deixando os clientes com um leve sorriso nos lábios e um pedacinho de conselho guardado no coração. A tarde vai caindo e a pousada se enche de uma luz dourada que atravessa as janelas e se derrama pelo chão. Cansada, Dona Germânia se senta, voltada para a mata. Enrola-se em seu chale de cachemir bege para se proteger do frio da serra e se aconchega no sofá. Adélia sabia que nesses momentos ela mergulhava em profunda introspecção, como se não houvesse mundo lá fora.
Mesmo que tudo desaparecesse, parecia que Germânia permaneceria impassível. Adélia já vira a tristeza rondar aquela alma solitária muitas vezes, e ao mesmo tempo sentia pena e compaixão. Uma senhora tão solitária assim, e nessa idade, é como uma folha ao vento, de tão vulnerável. São tantos anos de luta, refletia Adélia, de coração sensível, mas indisposta para conversas intermináveis que tantas outras que passaram por ali adoravam. Enquanto pensa, prepara o chá predileto de Germânia. Aproxima-se, estende uma toalhinha limpa sobre a mesa de centro, dispõe biscoitos e o bule fumegante de chá de folhas de laranjeira, trazendo Germânia de volta ao mundo real. Pergunta-lhe: Senhora, deseja dizer alguma coisa? Precisa de algo? Germânia fixou seu olhar no olhar de Adélia, profundo e sereno, e deixou escapar uma fagulha de seus pensamentos. Querida Adélia, você sabe que ninguém é perfeito? Nem mesmo você? Adélia franziu levemente a testa, sem entender a razão daquela observação. Percebendo o ar de confusão no rosto da ajudante, a senhora recostou-se e, com voz calma, começou a contar uma parábola. Havia numa mesma casa, Adélia, 2 irmãos. Um robusto e cheio de vigor, o outro franzino e delicado. Desde menino, o mais fraco compreendeu que o melhor caminho era buscar sempre a reconciliação, transformando inimigos em amigos. Desenvolveu assim a virtude de aceitar o irmão mais velho como ele era, mesmo conhecendo bem seu gênio dificílimo. Nisso, empenhava-se para ser o mais perfeito possível, buscando aquilo que grandes homens da história sempre buscaram: a excelência. Com o tempo, descobriu que perfeição significava pedir perdão, assumir erros, reconhecer faltas e culpas. O irmão mais velho, porém, vivia a testar o mais jovem, provocando-o, irritando-o, e parecia sentir prazer em vê-lo perder a paciência. Ainda assim, o mais frágil era impecável numa coisa: pedir desculpas. E não o fazia à toa, nem por se sentir fisicamente inferior, tampouco por querer parecer justo aos olhos do outro. Fazia-o porque tinha uma consciência a preservar. Germânia então se inclinou levemente para a frente, encarou Adélia e perguntou com doçura e firmeza: E você, Adélia, consegue fazer o mesmo? Quando erra, é capaz de admitir suas próprias faltas? Adélia, com um leve sorriso, respondeu: Senhora, quando a vejo sozinha e imersa em pensamentos, pergunto-me como poderia ajudá-la. E até me questiono se por acaso fiz algo que a desagradou. Tenho tentado ser o mais perfeita possível, sensível às suas necessidades, mas acredito que defeitos e falhas mais profundas só se revelam àqueles que realmente nos conhecem. E sendo assim, quem é que tem coragem de se deixar conhecer de verdade? Aquela resposta caiu sobre Germânia como um golpe inesperado. Ela sabia da sua própria covardia. Falava muito, esmerava-se em ser gentil, mas na verdade ninguém a conhecia de fato. E assim, suas imperfeições permaneciam ocultas, não apenas dos outros, mas também dela própria. Para surpresa de Adélia, Germânia, por um instante, abriu uma fresta de sua alma e admitiu: Eu não tenho essa coragem. E levantou-se, encerrou a conversa com um simples boa noite, Adélia. Naquela noite, com a cabeça no travesseiro, Germânia refletiu sobre como poderia vencer sua covardia e expressar a Adélia de forma verdadeira a grande gratidão pelos anos de companhia e amparo. Isso sim seria um ato de bravura de sua parte. Então, ergueu-se,
e sentou-se à velha escrivaninha que durante tantos anos servira para cálculos e pagamentos. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta. Sua tentativa de ao menos deixar-se conhecer um pouco por Adélia. Querida Adélia, o tempo passa e tantas vezes tateamos os dias como quem anda no escuro. Lutamos para encontrar uma motivação para o próximo amanhecer. Você me ensinou a não desistir, mas a permanecer. Ensinou-me que na presença gentil de um amigo reside a recompensa mais única e satisfatória da vida. A certeza de que todos precisamos sentir-nos queridos e importantes. Você me faz sentir assim. Obrigada, sua amiga para sempre, Germânia. E assim Germânia terminou a carta. Aquilo era o mais próximo da perfeição que ela poderia alcançar. Ela se identificava com o jovem franzino de sua própria parábola, sempre em busca da excelência. Com as mãos trêmulas, fez o que só os fortes conseguem. Ultrapassou os limites da sua dura e impenetrável fachada, permitindo que a luz daquela que queria deixar nascer brilhasse, apesar do peso de tantos anos. Combinando coragem e humildade, entregou a carta a Adélia. Ao lê-la, a amiga sentiu uma gratificante onda de ternura e reconhecimento. Valer a pena tantos anos de delicadas tentativas para conquistar a confiança daquela patroa meticulosa. Sua persistência e paciência haviam aberto uma fresta no coração endurecido de Germânia. Desde então, o vínculo entre as duas fortaleceu-se, criando um laço profundo de amizade e respeito mútuo, que durou até o fim de suas vidas. Oi pessoal, para quem não sabe, eu vou pegar aqui o centro do meu nome, eu vou dar para vocês Ana Berg, né, que eu acho mais curtinho aí para vocês me chamarem assim. E para vocês que não me conhecem, estão conhecendo agora meu trabalho. Eu gosto muito de contar histórias, como vocês podem ver, mas eu só não conto, eu escrevo todas essas histórias, ok? Então, eu mesma escrevo e eu gosto muito de contar. Um dia eu conto aí pra vocês como é que eu comecei a contar histórias e criei amor por histórias, porque elas tocam no fundo do nosso coração, não é mesmo? E aí eu quero apresentar para vocês os cards que eu mesma montei para você imprimir para cartões, para presente, para pôster, sobre a história. E eu pretendo sempre ter esses cardzinhos para vender aí no fim dos vídeos, para me ajudar a continuar produzindo histórias assim, bonitas, que toquem o coração. Eu tenho muitas histórias para contar e eu tô a semana toda na função de produzir 2 contos, né? 2 contos, porque um é em inglês, né? Vocês sabem, tem a versão em inglês aí. E até é uma boa oportunidade para você desenvolver e ir pegando palavras, né? No inglês também. E sobre os cards, são 6 cards, ok? Você pode escolher o que você gosta mais, você vai receber 6 cards aí no PDF para impressão, tá certo? E o link tá na descrição. E bye para todo mundo, um tchauzão e um abração para todo mundo. Até a semana que vem, se Deus quiser.